Erosões em Ponte de Bonfim Paulista, que cedeu há 3 meses, continuam aumentando. O trânsito na região tem ficado cada vez mais engarrafado e fez motoristas criarem caminho alternativo pelo canteiro central. O asfalto e até alguns cavaletes de sinalização já foram engolidos pelas erosões. As duas extremidades da ponte da Avenida Ubirajara de Souza Roxo, no Royal Park, cederam em fevereiro desse ano. Segundo a prefeitura, a estrutura não suportou as fortes chuvas e veio abaixo. A pista foi completamente interditada por risco de desabamento. Foi uma negligência. A ponte entrou em colapso. E como se a ponte só não fosse o suficiente, em cada lado da ponte tem adutora de água potável. Ele está esperando o quê? Cair a ponte em cima de uma adutora e deixar o bairro sem água? Né? A Secretaria de Obra de Ribeirão Preto não consegue nem tapar um buraco direito, como é que ela vai cuidar de uma ponte, né? Então acho melhor o prefeito rever as condições de que ele está entregando a cidade para a população. Porque IPTU ele soube cobrar, ele soube aumentar o salário dos vereadores, né, aprovando a lei que aumentou o próprio salário, né? Assim, só que a população está perdida. Após análise de técnicos, a Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que a ponte vai precisar passar por uma profunda reforma estrutural. A previsão é de que a obra demore pelo menos 6 meses até ser concluída. Só que antes disso ainda precisa passar por todos os trâmites de um processo licitatório, que até agora ainda não saiu do papel. Já passou da hora de ser consertado, né? E até pensando na natureza também, porque isso daqui é tudo mata ciliar, né? Que tem importância para poder conservar esse córrego e tem uma fauna aqui. Então tem atropelamento de animais, né? Então tem tatu, gambá, né? E que por enquanto são animais pequenos. E quando passar uma capivara? O tráfego de veículos tem sido feito por apenas uma das pistas. O problema é que, como a avenida é a principal saída do bairro, todos os dias, pela manhã e no fim da tarde, tem congestionamento intenso no local. Hoje eu demorei 25 minutos para levar a minha menina para a escola, parada aqui no trânsito. Não tem um agente da Transerp aqui educando as pessoas. Tem sempre o espertinho que desce e fura a fila, né? Tem o motociclista que passa pela via interrompida, né? Não tem alguém para fiscalizar a entrada ali na rodovia, que poderia ajudar o fluxo de trânsito. Uma pista que era só de vinda, agora está dupla. E ali na frente eu acho muito perigoso, né? Cada vez que a gente faz a dupla, a curva, o contorno ali dos carros, né? Então me preocupa a segurança ali. Se boa parte desse pessoal vai para lá, né? Para Ribeirão Preto, então talvez uma boa parte deles pudesse ser orientado a usar uma rota alternativa, né? Só que aí precisava ter alguém aqui orientando. Os motoristas começaram a acessar o canteiro para fugir do engarrafamento. Enquanto a reportagem estava no local, 2 máquinas do executivo chegaram para arrumar a passagem improvisada. Já os pedestres continuam se arriscando na via. Não tem calçada nesse pedaço da cidade, os ônibus não entram, né? Tem uma determinação da Transerp aqui para ônibus grande não entrar no bairro, porque é um bairro diferenciado em virtude dos IPs, né? Então assim, você tem uma série de problemas de bairro, de cultura, que precisam ser resolvidos aqui. O engenheiro civil avalia que se trata de um problema de gestão pública e falta de cuidado com o local, já que a ponte precisaria ter passado por manutenções preventivas. Essa estrutura ela não caiu de repente, não foi algo que estava tudo perfeito e do nada ela entrou em colapso, não. A gente viu ali pelas trincas, pelas fendas estruturais, que é algo que vem acontecendo. Então o que era o correto? A prefeitura ter um sistema, alguma forma de fazer verificação naquilo que ela tem e dar manutenção. Então veja, por que ela entrou em colapso? Porque ela foi trincando, foi dando aviso que ela estava com problemas estruturais e nada foi feito no âmbito da estrutura. Foi feita apenas uma correção do pavimento em cima. E isso não é solucionar o problema. Na opinião dele, não dá para aceitar que uma estrutura como essa tenha caído em menos de 15 anos. Deveria durar no mínimo 30 anos e com manutenção muito mais, poderia durar 50. Então dá para ver que a contrapartida provavelmente feita pelas pessoas que fizeram os condomínios ao entregar essa infraestrutura para a prefeitura, ela primeiro foi aprovado pela prefeitura, foi aceito, talvez não deveria ter sido aceito. Não tem as calçadas.
buraco, porque a prefeitura aprovou sem as calçadas. Uma infraestrutura de uma ponte que ela poderia até dar conta do recado, poderia durar os 50 anos, mas poderia já ser pensada uma estrutura mais reforçada para passagem de ônibus e veículos mais pesados. Então, tudo isso foi uma falha que não é de agora, foi anterior, foi na criação dos condomínios, mas que 15 anos, 20 anos, é um tempo que é muito curto, não era para já apresentar esse tipo de problemas de infraestrutura. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp disse que, em conjunto com a Secretaria da Infraestrutura, participou do projeto de adequação viária do local mediante o asfaltamento de um novo trecho para maior segurança veicular. Já a Secretaria de Obras informou que o processo de contratação para a reconstrução da ponte está em andamento. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube já está a doutora Ademar Padrão, advogado, inclusive advogado especialista nessa área de trânsito. Doutora, a ponte faz parte da principal saída do bairro, que é tomado por condomínios. Além disso, também tem o fluxo ali de uma escola. Apenas sinalizar esse local com cavaletes é suficiente, doutor? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André, e a todos que assistem e acompanham o jornal da Band. André, veja, a insuficiência, ela existe, ela é latente, é perceptível, e ela, na verdade, revela uma situação muito pior, que foi muito bem tratado nessa reportagem, mais uma vez, multidisciplinar, que falou da questão ambiental, da questão técnica da engenharia e da questão social, que foi até o primeiro entrevistado que começou dizendo, né? Então, a insuficiência, né, no caso da sinalização, leva à insegurança do trânsito. E a segurança do trânsito é justamente aquilo que a legislação de trânsito prevê, preconiza e obriga que a administração pública tenha os olhos voltados a atender. E não está acontecendo isso. Assistimos, então, aí uma falta de planejamento, por exemplo, no que foi falado em relação à ponte construída, o ciclo de vida dela, de 50 anos, na verdade, não conseguiu 15. Quer dizer, isso aí revela, antes da questão técnica, uma situação de omissão administrativa, uma falta de concepção administrativa ou até mesmo uma desídia, omissão proposital. E a segurança do trânsito fica prejudicada. Na questão prática, um cavalete, por exemplo, não precisa ser técnico para entender, ele tem que ser colocado a vários metros do ponto que está sendo cuidado para poder evitar um acidente. E não, assistimos a colocação quase que dentro do próprio buraco ou do próprio problema. Então, quer dizer, falta realmente uma gestão voltada ao trânsito que obedeça à legislação de trânsito, conforme determina no artigo 1º, que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos. O mínimo não está sendo feito. Estamos vendo isso e pelo continuar. Mais uma vez, então, doutor, a Prefeitura, através da Transerp, peca na organização do trânsito da cidade? Sim, André, peca, né? E a palavra pecado, no caso substantivo, né, do ponto de vista normal dele, que é religioso, ele começa no coração do homem, vai de dentro para fora. No caso do pecado social e no caso do pecado administrativo que estamos falando, ele vem de fora para dentro, então ele corrói a mente das pessoas e as pessoas ficam, né, de uma certa forma, indignadas, com toda a razão, porque elas sentem que estão expostas a perigo, e no caso o perigo de dano aí é iminente. Sentem também que estão abandonadas do ponto de vista administrativo, porque, veja, conforme falou uma entrevistada, sequer os agentes de trânsito estão presentes no local. E não estão presentes por quê? Porque temos poucos, 40 agentes para uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto e uma população de 700 mil habitantes. Então, quer dizer, o que acontece na prática realmente é uma desídia até proposital, uma omissão por falta de planejamento e falta de concepção administrativa. E o Transerp, mais uma vez, ele está ali para fazer o papel dele de existir tão somente, não realmente prever e resolver alguns problemas como esse que aí estamos apontando agora. Os próprios motoristas improvisaram aí essa passagem que agora foi asfaltada pelo município. Uma saída que poderia ter sido tomada antes para minimizar a dor de cabeça toda? Não só poderia, como deveria, André, porque, na verdade, de novo, retomamos aqui a questão do planejamento. Então, se houve aí nesse bairro, que é um bairro diferenciado, numa área de expansão urbana da cidade, mas se houve uma contrapartida para a construção dessa ponte, deveria acontecer também uma agenda
de situações alternativas no caso de uma intercorrência, como essa de agora. Isso não existiu. Então, veja, a população, André, dentro de uma questão tratada pela sociologia como uma imaginação sociológica, ela entende que realmente o que está acontecendo é algo anormal e proposital do ponto de vista do abandono. E isso leva a situações piores. Foi relatado a questão do comportamento dos condutores dos outros veículos, motocicletas. Por quê? Porque a desorganização pública leva realmente as pessoas a agirem de uma forma muito individual, até individualista. E aí, infelizmente, não tem harmonia na questão da segurança do trânsito e na fluidez do tráfego, que é o que todo mundo espera. Então, a questão realmente ela é perigosa do ponto de vista prático, mas ela também é perigosa do ponto de vista administrativo, por conta da administração não fazer o mínimo. Não estamos falando de algo perfeito, apenas do mínimo. Isso não está sendo feito. Advogado Dr. Ademar Padrão, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, André.